Vamos passar para as finais do Carioca, Nova Iguaçu e Flamengo, sábado, 5 da tarde no Maracanã. E, Renato, o Flamengo vai ter força máxima, hein? Pulgar tá de volta e vai com força máxima também na estreia da Libertadores contra o Milionários da Colômbia. Vem para ganhar tudo? Olha, a ideia é essa, né? Eu acho que tem que botar força máxima nos dois jogos mesmo, não tem discussão. Se o segundo jogo, quer dizer, a estreia da Libertadores fosse lá em La Paz, eu acho até que poderia se pensar em poupar alguém. Mas contra o Milionários na Colômbia, no El Campín, em Bogotá, que a altitude é moleza, 2.500 metros, eu acho que tem que jogar com todo mundo. A intenção do Flamengo qual é? É ganhar bem esse primeiro jogo do Nova Iguaçu, ganhar com pelo menos 2 gols de diferença, se possível 3, e ganhar do Milionários. Aí você pode poupar no segundo jogo, porque no segundo jogo é quase impossível você imaginar que o Nova Iguaçu vai tirar uma diferença de 2 ou 3 gols de um time do Flamengo que não leva gol. É praticamente improvável, né? Então, ele aí pode pensar em poupar nessa terceira partida consecutiva. Nas 2 primeiras, agora as que vem, tem que jogar com força máxima e ir para ganhar os 2 jogos. Dá para ganhar os 2 jogos. Não quero menosprezar o Nova Iguaçu, acho que fez um campeonato espetacular, é o segundo melhor time do campeonato, sem a menor dúvida, segunda melhor campanha da Taça Guanabara, e eliminou o Vasco na semifinal com sobras. Então, tá classificado com muito mérito. Mas acho que contra o Flamengo, contra esse Flamengo do Tite, que agora deu uma encaixada, eu acho pouco provável que ele consiga sucesso. Acho que o Flamengo vai entrar pensando em ganhar e fazer resultado. Não é só ganhar o jogo, não. É ganhar e fazer resultado. Pode dar uma zebra? Pode, mas é difícil, gente. É difícil a gente imaginar esse time do Nova Iguaçu conseguir machucar o Flamengo, que não leva gol. Um time do Flamengo que está super azeitado do meio-campo para trás. E vai jogar todo mundo no meio-campo. Vai jogar Pulgar, vai jogar Nicolas de la Cruz e vai jogar Arrascaeta. Então, eu acho que o Flamengo tem tudo para conseguir 2 vitórias e é esse o plano. Aí o terceiro jogo com o Nova Iguaçu, ver como é que vai fazer, porque depois aí vem a subida do morro. Aí é que vai ter que ter pulmão para poder tentar não perder do Bolívar lá em La Paz, que é o intuito é esse. Aqui na nossa enquete, quem é mais favorito, o Flamengo contra o Nova Iguaçu, está com 74% dos votos, Renato. Mas é verdade. Mas eu acho que é isso mesmo, né? O Palmeiras contra o Santos tem 16% só, Atlético Mineiro contra Cruzeiro 6% e Grêmio contra a Juventude 4%. O único que tem aí um time grande contra um time chamado pequeno, né? É o Grêmio contra o Juventude, porque o Cruzeiro não pode ser considerado pequeno ainda, apesar de toda a força do Atlético. O Cruzeiro é Atlético, o Cruzeiro ganhou os 2 jogos hoje, esse ano. Então, não tem zebra lá. O Palmeiras e o Santos, com todo respeito ao Santos, o Palmeiras é mais forte. O Palmeiras é um dos melhores times do Brasil, o Santos está na Série B. Agora, Flamengo e Nova Iguaçu é a maior desigualdade técnica e financeira. Nós vamos falar daqui a pouco das finanças do Flamengo, é uma coisa assustadora. É simplesmente uma coisa assustadora o balanço que o Flamengo publicou do ano passado, 2023, ano que o Flamengo não ganhou nada. E faturou quase 1,4 bi e teve um lucro de 300 e tanto. É uma coisa impressionante. O que o Flamengo tem de dinheiro hoje em dia... Sim. Já que você puxou o assunto, a gente tem uma arte também que a nossa equipe fez aqui, maravilhosa, o JP vai colocar na tela, porque nesse balanço diminuiu a dívida em 79%. Olha a dívida, Mili. É muito impressionante. Desculpa, Renato. Só para antes da Mili falar, eu quero ressaltar o seguinte. Quando essa turma do Flamengo, chamada Chapa Azul, que tinha todo mundo junto na época, Bandeira, Landim, Valim, enfim, todo mundo. Em 2013, o Flamengo tinha a maior dívida do Brasil. 750 milhões naquela época, equivale a mais de 1 bilhão hoje em dia, em número atualizada, né? A grana atualizada. Era uma época que praticamente sucedia a famosa frase do Márcio Braga, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Vocês lembram disso? Pois é. E aí acabou o dinheiro e esses caras entraram com essa dívida. Olha só, cai de 750 para 660, 554, 40... Hoje em dia, 48 milhões, gente. A dívida do Flamengo hoje em dia é menor do que o Flamengo pagou pelo De la Cruz. Ou seja, no próximo balanço, a dívida do Flamengo está zerada. Isso é um trabalho espetacular. Isso devia ser exemplo para clubes como, por exemplo, o Corinthians, que está também quebrado e não consegue. Pelo contrário, ele aumenta a dívida.
E aí a gente vai acabar entrando na famosa discussão do fair play financeiro. É justo um clube passar 4, 5 anos, como o Flamengo passou, contendo despesas, dispensando seus melhores jogadores, para poder pagar as dívidas e ter certidões negativas, e se reorganizar, enquanto outros clubes, como o Corinthians, como o São Paulo, continuam a contratar como se não houvesse amanhã? Essa é uma discussão muito grande que eu acho que deveria começar a ser colocada no futebol brasileiro, a questão do fair play financeiro. Se você deve, você não pode contratar. Não faz sentido o Corinthians contratar o Rodrigo Garro devendo o dinheiro do Fausto Vera e do outro, do que foi embora, o Matias Rojas. Matias Rojas, pois é. E o Corinthians contrata. E continua devendo. E aí, isso é o final. São Paulo é a mesma coisa. Pronto, Miri, desculpe. Eu quero chamar a atenção para uma outra coisa aqui. Isso é um trabalho de 11 anos, né, gente, feito no Flamengo. Um trabalho que envolveu uma série de planejamentos e agora a diretoria atual está surfando essa onda, né? Vou lembrar que a diretoria atual é a mesma que está presente no grande documentário do Ninho do Urubu. E a diretoria atual também é a mesma que tem planos para transformar o Flamengo em SAF, que seria uma catástrofe, eu acho. Então, para a gente entender que não é só uma coisa que faz uma diretoria ser grande. A despeito dessa diminuição bastante rigorosa, boa, da dívida, eu não classifico a atual diretoria do Flamengo como boa, com base no comportamento que ela teve com a tragédia do Ninho do Urubu, que é um comportamento humanitariamente deplorável, e também com base nessa tentativa. Agora eu travei, não foi? Voltei. Não, vai em frente. Voltei, tá bom. E também com base nesse que parece ser um planejamento para virar SAF. Eu acho também isso deplorável. Já disse, digo, as SAF são uma solução catastrófica para um problema real. Acho que seria para o Flamengo uma tragédia ser encarado como uma empresa. Miri, deixa eu te fazer só uma observação. Eu compactuo de toda a tua opinião em relação a várias posturas da diretoria do Flamengo. Notadamente, a postura que eu classifiquei num artigo para o UOL de desumana e mesquinha em relação à tragédia do Ninho. Eu compactuo de várias outras críticas que são feitas à diretoria do Flamengo. Agora, o trabalho de salvação financeira que eles fizeram, esse é inegável. Esse não dá para deixar de reconhecer que é espetacular. É espetacular. Foi o que eu falei. Quisesse... Foi exatamente o que eu falei. Pois é, mas aí você... Falei ao falar... Eu usei a palavra excelência. Pois é, mas aí você começa a falar, mas não posso esquecer disso. O que nós estamos discutindo aqui é a salvação financeira do Flamengo. Esses caras salvaram o Flamengo. O que não os exime das outras críticas todas. E em relação à SAF, não há a menor chance do Flamengo virar SAF. Zero. Estou dizendo para você. Zero. Isso é um desejo do senhor Rodolfo Landim, que quer se eternizar no poder. Só que ele não vai se eternizar no poder, porque o Flamengo não vai virar SAF. Só isso. Sim, ótimo. Não, Renato, assim, eu estou com você. Eu só estou dizendo o seguinte, eu não consigo avaliar uma diretoria apenas pelo trabalho financeiro. É de excelência, é maravilhoso, vem há 11 anos, mas a gente não pode separar isso da deplorável condução da tragédia do Ninho e dessa tentativa de virar SAF para se eternizar no poder. É isso que eu estou dizendo. Mas sim, eu concordo com você. Eu acho até que eu disse exatamente o que você disse. Pode até colocar de novo a arte na tela, porque essa diretoria pegou Casão em 2019 e aí reduziu de 466 milhões. Não. 2013. 2013. O trabalho começa em 2013. 2019 é a gestão Landim. Mas em 2013 é que começa o trabalho. Eram 750 milhões, hoje em dia são 48. O Landim, quando pega, está 466. Mas já tinha praticamente dividido pela metade. Sim, diga, Casal. Então, Domitila, é assim. A minha análise é o seguinte. 750 milhões, eu não estou vendo toda a ficha aí
né? A queda. Beleza. Foi caindo. Em 2018, 455 milhões. 2019, 460 milhões. Aí morreram 10 crianças queimadas dentro de um container com uma falta de importância, tratados como nada. Foram tratados como nada antes de morrer e depois que morreram. Foram tratados como nada. Pegaram um monte de garotos, jogaram dentro de um container com uma porta só para sair, com grade na janela, né? Com fios todos soltos. Bom, todo mundo viu o documentário do Ninho do Urubu, né? Todo mundo viu. Então eu não vou ficar contando a história. Então, para mim, tem um peso muito grande essa tragédia no meio disso tudo aí. Qual é a vantagem? Então, por que a diretoria do Flamengo, no meio disso daí, ao invés de continuar diminuindo a dívida, não foi de encontro às famílias, não deu assistência, não estou falando de dinheiro por enquanto, não deu assistência de atenção, de carinho, de solidariedade, sabe, de presença, de atendimento, sabe, de estar presente, de assumir a responsabilidade do crime, foi um crime, assumir a responsabilidade, não ficar disfarçando, ninguém sabe de nada, eu não assinei nada, ninguém sabe de nada naquele lugar, cara. Em relação à tragédia, aconteceu uma tragédia dentro do Ninho do Urubu, num container, que morreram 10 garotos que tinham sonhos de jogar futebol, e ninguém sabe de nada, ninguém assinou nenhum documento, ninguém autorizou nada. Cara, peraí, eu entendo a parte do Renato, que está vendo só a diminuição da dívida, de muita competência, mas, cara, é impossível eu não colocar nesse meio todo aí essa tragédia. É impossível. É impossível. Sabe? Moralmente, essa direção do Flamengo, moralmente, é nota 0 para ela. Na diminuição da dívida, ok, ótimo trabalho. Mas a dívida aqui poderia não ser de 48 milhões, ela poderia ser um pouco mais se eles tivessem dado atenção à família, ter gastado, ter feito uma coisa que não tem preço. Você não vai dar, nenhum dinheiro vale perder um filho, e principalmente daquela maneira, numa tragédia. Nenhum dinheiro vale. Mas muitos pais não conseguem mais trabalhar, precisam de atendimento psicológico, irmãos, sabe? E o Flamengo tinha a necessidade e o direito, né? E a obrigação de dar toda essa assistência para essas famílias. E a essa assistência ia entrar dinheiro, ia sair dinheiro nessa assistência. E não foi feito. Não foi feito. Só pensaram em diminuir a dívida. Isso me Tem um comentário aqui da Diva Alves dos Santos falando que a gente usar a tragédia para falar da diretoria é desrespeito com as vítimas. Esquecer esses assassinatos seria um desrespeito com as vítimas. A gente tem que lembrar disso todos os dias. Ô, Domitila, bota o número aí que eu quero dar um dado importante aqui dessa história. Eles assumem em 2019. Tá aí, 2019. A dívida eram 466 milhões. 2020, a dívida sobe. É o único ano em que a dívida sobe. Vocês sabem por quê? Porque foi o ano que o Flamengo mais investiu em contratação de jogadores. Exatamente. O Flamengo investiu 125 milhões em contratação de jogador para fazer aquele time mágico do Jorge Jesus. Vieram Rafinha, vieram Rodrigo Caio, Pablo Mari, Gabriel, Felipe Luiz. Não, Gabriel já estava. Felipe Luiz, Bruno Henrique, Arrascaeta. Então, o grave é o seguinte: o Flamengo estava nadando em dinheiro em 2019 para 2020. Ele poderia ter sido muito mais generoso com as famílias. Isso é indiscutível. Ele poderia e deveria ter sido muito mais generoso com as famílias. E ele não foi. Ele foi mesquinho. Então, perfeito. As críticas que estão sendo feitas aqui pelo lado humano, eu concordo integralmente. Agora, o que eu não consigo deixar de reconhecer é a capacidade financeira que eles fizeram de recuperar um clube que o presidente disse uma vez que acabou o dinheiro e hoje em dia é um clube mais bem sucedido financeiramente do Brasil, com sobras. Recebemos um superchat aqui, muito obrigada. O Wal Pilates
Diz aqui, comparem a receita com a dívida de cada época. É mais impressionante ainda. A receita de 2013 era 3,5 vezes menor que a dívida. Todos conseguem, se quiserem. Essa parte dos números, né, Miri? Realmente a gente poderia usar como cartilha em muitos outros clubes, começando pelo Corinthians. Mas queria saber, a gente já está indo para o final do programa, o seu voto na nossa enquete. O Flamengo tem esse maior favoritismo entre todas as finais? Eu acho que sim. Eu, no bolão do UOL, eu coloquei 3-1 para o Flamengo. Eu acho que ganha com sobras. O Flamengo está sobrando, né, em campo. E é o Nova Iguaçu, gente. Vão ser Maracanã lotado. O time do Flamengo não leva gol, como o Renato já lembrou. Não sei se vai ser o Nova Iguaçu que vai fazer isso, né? Estarei na torcida, mas acho que eu sairei derrotado. Tá igual no Fla-Flu. Ô, Renato, olha aí, Renato, você viu o que ela falou? Ela torce contra deslavadamente. A Mini Lacombe, ela é torcedora do Fluminense e do Corinthians. Há quem diga que hoje em dia mais do Fluminense do que do Corinthians. Mas, além disso tudo, ela é anti-rubro-negra. A Mini é anti-rubro-negra. Ela torce contra o Flamengo até em torneio de totó. Se tiver aquele. Antigamente chama-se de Fla-Flu, porque era um time com a camisa do Flamengo, outro contra o Fluminense. Ela torce contra o time do Flamengo no totó. Agora, Mili, lamento lhe dizer que você vai ficar de cabeça inchada mais uma vez. Também acho. É que a Mili é raiz. A Mili torce para a Laranja Mecânica, é por isso, da Baixada. Não. Exatamente. Mas eu sei que eu sairei derrotada, gente. Tá na conta. O Casão, e o seu voto? Meu voto é Flamengo. Flamengo é um grande favorito. Eu acho que depois do Flamengo é o Grêmio, o grande favorito. Depois, eu acho que é o Palmeiras contra o Santos. E o último que eu acho mais desequilibrado é Atlético e Cruzeiro. Eu acho esse mais equilibrado. Agora, o Flamengo é disparado favorito e torço pelo Flamengo. Como torci para o Flamengo contra o Fluminense. Só quero deixar claro para mim isso. Boa. Né? Porque se o Santos é o segundo time do Renato, o Flamengo é o meu. Olá. Viu, Mili? Você está em minoria. Oi? Mili Outro dia, gente. Minoria. Gente, contra o Flamengo tá todo mundo em minoria. Outro dia eu achei um gol do Casão com a camisa do Flamengo, um gol que eu não conhecia. Te mandei, né, Casão? Eu te mandei pelo WhatsApp. Publicaram, o Mauro César Pereira me mandou também. Publicaram essa semana o Flamengo e São Paulo 2-0 no Maracanã, 93. Um gol meu e um gol do Edu Lima.